Então nós vamos dar início ao programa Saúde em Foco, hoje com o tema Redes de Atenção à Saúde. Esse tema é um tema extremamente importante nesse momento que a gente está vivendo em termos de redes, né, de construção e interlocução entre os serviços em diferentes pontos, né, da atenção, desde a atenção primária, secundária e terciária. Então, essa interconexão ela é importante ser discutida e pensada no sentido de que conseguimos nos conectar com a finalidade, então, de garantir esse acesso ao usuário, aos serviços de saúde e à promoção da saúde. Então, o que é realmente redes de atenção? Eu acho que existem vários conceitos e pensamentos na cabeça dos profissionais, né? A gente segue, geralmente, na Prefeitura de Santa Maria e os hospitais contratualizados pelo SUS, a legislação que fala sobre redes de atenção à saúde, que é o cuidado longitudinal em qualquer acesso do usuário. Então, hoje a gente tem várias redes com legislação, né? Uma delas é a rede de atenção psicossocial, que vai desde o atendimento na atenção básica, nos CAPs, no Centro de Atenção Psicossocial, a rede hospitalar. Temos a rede materno-infantil, que também ocorre desde a maternidade no pré-natal de baixo risco, né? Conhecendo a maternidade onde vai ganhar o nenê, e o retorno para a atenção básica. E só que eu destaco que todas essas redes formadas, e quando são legisladas, elas também possuem um recurso financeiro para ser executado. Então, toda a linha de cuidado, que talvez os colegas vão trabalhar um pouquinho mais aqui, existe o recurso financeiro. Então, para a atenção básica, tem as estratégias de saúde da família e o PAB, né, o piso da atenção básica, para cuidar da atenção básica. A gente tem o recurso das urgência e emergência, que é a UPA, né, aqui em Santa Maria, que recebe um recurso para também ter o atendimento, né, de urgência e emergência para todos os casos que existam, né? E a gente tem o dinheiro dos CAPs, da saúde mental, vamos supor, da rede da saúde mental. Então, a gente tem que deixar claro para os trabalhadores, profissionais e para os gestores, principalmente, que quando ele pensa em construir a rede de cuidado, da rede de atenção psicossocial ou rede materno, a rede de infarto agudo no miocárdio, a rede crônica, né, que está vindo agora pela epidemiologia, a gente tem que pensar em como executar financeiramente e como capacitar os profissionais para fazer o acesso qualificado e o atendimento qualificado. Então, isso é um dos pontos assim, que eu acho para destacar, né, que a gente tem toda a parte da assistência, né, da educação em redes de cuidado, mas também tem que cuidar toda a parte financeira do recurso para poder aplicar bem, né, professora? Agora, esse aspecto que tu traz ali na questão de capacitar os profissionais, isso é fundamental, né? Hoje a gente questiona muito a questão de como cada serviço está se organizando para garantir esse acesso, para atender na resolutividade. E temos aí a planificação, né? O nosso município ele está vivenciando essa questão. O grupo está participando, os alunos que tem na sua inserção, na graduação, sobre a parte do estudo, né, que são as reuniões que são feitas, né, com os profissionais da saúde. Nós, como alunos, também estamos vivenciando isso na prática. Então, eles fazem grupos de estudos, ver as potencialidades, as fragilidades do serviço, e com isso eles vão tentando adequar a teoria com a prática. E eu vejo também como um desafio para nós da academia, né, enquanto professores, de cada semestre a gente trabalhar e trazer um pouco isso de redes para os alunos começarem a entender durante a sua formação, porque eles vão ser futuros gestores. Eles que vão estar lá na frente ali um tempo. E uma coisa que eu também sempre comento assim, que nós temos as políticas de saúde, né, que o nosso Ministério lança, mas elas são trabalhadas conforme a nossa localização, o nosso
nosso estado, a nossa cidade, a nossa população, e que o enfermeiro que está lá na ponta, digamos, na unidade de saúde, na atenção primária, ele tem que conhecer toda a sua comunidade ali que ele atende e também os acessos às redes para ele poder fazer os contatos e encaminhar aquele usuário. E isso é, em especial, a necessidade da formação do vínculo, né? Entre usuário e profissional com profissional, que aí entra dos setores que vamos encaminhar para os exames, para os hospitais, a forma como vamos fazer isso, conforme a necessidade de cada paciente, de cada usuário. E isso é um desafio que se inicia durante a academia. Essa questão também é importante, o enfermeiro estar atento aos dados da regionalização, né, da área em que ele está atuando. Né? Tem que ter noção de quantas gestantes, quantas doenças crônicas, né? Fazer o mapeamento dessa região é muito importante. Onde atua, né? Isso. Em relação à planificação, que a gente destacou, que tu destacou, né? Também os profissionais dentro da planificação são a equipe multiprofissional. Então, a medicina, né, a enfermagem, o técnico, o agente comunitário de saúde, né, e agora a gente está começando a planificação da média e alta complexidade, né, porque nesse primeiro momento foi feito em Santa Maria toda a planificação com a atenção básica na questão das estratégias de saúde da família, né, com seus territórios, e agora começa todo o acesso, né, para exames mais qualificados. Então é formado a planificação da médica, que é o estudo da nossa região, que a gente faz parte, né, da região da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde. Então, onde é que a gente vai mandar uma gestante que precisa de uma UTI, né, um bebezinho vai nascer prematuro, onde que nós vamos fazer esse atendimento? Ou um pré-natal de alto risco, onde vai ser a referência realmente para aquela gestante, né, falando na linha de cuidado da materno-infantil. Então, isso tudo precisa de uma qualificação, precisa de um estudo, as pessoas têm que estarem se qualificando, então a planificação vem para isso também, para mudar o processo de trabalho, né? Fazer a reflexão em cima dos dados de território, aprender a construir esses dados mais qualificados e conhecer a rede mesmo. Né? E a importância deles chamarem a academia para atuar junto também, né? Porque nós temos alguns professores e alguns acadêmicos que participam, e isso é muito importante para que a gente possa também ser multiplicador para os outros colegas e outros profissionais que atuam na área. E foi muito importante que a gente participou, eu no caso participei da planificação, que eu estava na saúde coletiva, e foi de grande valia dentro, porque tem muitos alunos não estavam inseridos dentro da planificação. E a gente pôde explanar para os colegas em sala de aula e complementar para eles o que foi e o que é a importância dessa planificação para a gente no dia a dia. E é desse vínculo, como tu falaste, que a gente tem que ter como profissional com outro profissional e o profissional paciente, que isso é muito importante. Esse aspecto da gente estar vivenciando em Santa Maria, todo esse movimento, ele continua agora com a questão operacional. Então, a planificação foi muito bem vista, a metodologia utilizada. Então, teve todo o movimento da qualificação, vários encontros, aonde veio tutores de outros estados que já estão implementando esse movimento de qualificar as pessoas, mas aplicar na sua organização no município. Então, em Santa Maria, não ficou só Santa Maria, nós temos 7 a 8 municípios que se aderiram à planificação. E esse movimento o aluno tem acompanhado, e nós, professores também, né, da universidade, no processo também de delinear, via mestrado, residência e graduação, pelo grupo de pesquisa, que nós temos uma linha organização e gestão da rede materno-infantil, para estar pensando esses aspectos, né? De pensar novas tecnologias, pensar processos de trabalho, potencializando essa conexão,
porque a rede é algo que as pessoas precisam integrar. Se a gente for pensar o significado de rede, rede é integração, é as pessoas se comunicar. E o desafio que eu gostaria de ouvi-los também, como é a nossa infraestrutura? Como vocês percebem essa logística hoje da questão dos cenários que vocês atuam sobre a rede, a possibilidade dessa visibilidade? Vocês que estão inseridos no próprio hospital, no nível de uma densidade tecnológica maior, no USME? Pensando a nível de rede cegonha, que tem várias estratégias, entre elas até Casa da Mamãe Bebê, né, outros apoios próximos nos casos específicos que precisam assim, um acompanhamento não direto ali na internação hospitalar, mas ali próximo, né? Sabe-se que tem recurso para isso, né? Mas também não se tem aquela garantia desse recurso devido à estabilidade econômica do país. Então, atualmente na nossa região, a gente ainda não vislumbra a curto prazo esse tipo de estrutura, né? Nós temos que imaginar, e a rede tem que estar se conversando nos vários pontos que são conversados, né? Que nesse início a gente tem que potencializar o que nós já temos. Não adianta imaginar algo daqui a um ano. Nossas usuárias estão aqui agora, né? Então nós precisamos assim, fazer a comunicação, ver as questões de acolhimento, pensar nas resolutividade, nos processos de trabalho já existentes e noutros que podem ser melhorados para qualificar esse atendimento. Um destaque que eu falo, assim, que eu penso também, e que a gente fala bastante, é os indicadores de saúde. Então, a planificação vem também, né, e a gente já trabalha dentro do Plano Municipal de Saúde de Santa Maria, né, e não é só para Santa Maria, mas para o Brasil inteiro, alguns indicadores. E os mais fortes que a gente tem são 6 indicadores da política da saúde da mulher. Então, que vai desde o pré-natal, né, pré-natal com gestante com 7 ou mais consultas, né, mortalidade materna, mortalidade infantil. Então, são tudo indicadores que também dentro de uma rede, de uma linha de cuidado, a gente tem que levar para fazer a visualização do processo de trabalho e pontuar teu indicador onde que tu tá, a tua fragilidade do cuidado. Então, isso também, às vezes, os trabalhadores não têm essa potência e o gestor não usa, às vezes, a epidemiologia, do dado epidemiológico para fazer mudança no processo de trabalho e até no cuidado da usuária. Então, também, essa atividade é bem... é um dos desafios que a gente tem, é trabalhar com o dado epidemiológico. Né? Então, por isso que as estratégias de saúde trabalham com o território delimitado, com 4.000 famílias, cuidando de cada... né, o usuário sabendo quantos se vacinaram, vamos supor, da criança, quantos pré-natal que tu tem, quantos idosos tu tem naquele território. Então, e para cada um deles tem uma linha de cuidado, mas ao mesmo tempo que a legislação traz uma linha de cuidado específico, elas se agrupam. Né? Vamos supor, a linha de cuidado da atenção psicossocial, todos, se tem problema uma gestante que tem problema de dependência química, né, que corre o risco de ir para uma internação, que são 2 tipos de internação que uma gestante dessa pode ter, né, ou uma gestante ser uma dependente química de alto risco, ela vai ser internada, ou ela é um parto prematuro, que ela tem algum problema na bolsa, então tem a dependência química, que é uma coisa, e tem a gestação, certo, que é outra coisa. E juntar as 2 clínicas, né, a obstetrícia com a saúde mental. Então, a gente tem desafios nas redes. Isso é um desafio para o profissional da saúde, né? Principalmente, porque aí entra o cuidado sistêmico todo do paciente, do usuário, que tem a sua família, que também envolve que a gente tem que estar preparado para essa atenção, para esse cuidado, para esse acompanhamento, e para saber que às vezes eu vou ter que encaminhar para não apenas um local, como tu falaste, mas para vários, né? E é importante que os profissionais conheçam muito bem
esse paciente? Porque vai precisar ser planejado um projeto terapêutico individual, que vai ter que se concretizar, né, numa assistência, e cada um vai precisar das suas especificidades, né? Então, um vai precisar ir para um ponto da rede, outro vai precisar de outro ponto. Então, essa comunicação, esses trajetos devem ser discutidos entre a equipe multiprofissional, juntamente com o seu paciente, muitas vezes junto com a sua comunidade, para ir traçando esses caminhos mais adequados. Mas é um desafio para o nosso colega que está lá na atenção primária. Porque um enfermeiro, para dar conta de tudo isso, é difícil, né? A gente sabe que é uma caminhada. Agora, a possibilidade hoje é pela atenção básica, para desencadear a questão dessa conexão. A linha de cuidado, ela pode, a pessoa entrar em qualquer ponto da rede, de acordo com a necessidade do usuário. Agora, o acompanhamento, né, desse trajeto na linha, nos pontos da rede, e se esse indivíduo está conseguindo esse acesso, porque hoje nós temos, sem dúvida, a questão do não atendimento no tempo hábil, acarretando o quê? Doença, internações desnecessárias, que se tivéssemos uma rede visível, né, e não uma rede invisível, porque a gente acaba fazendo aquele encaminhamento, um contato, né, telefônico. A equipe de enfermagem faz muito isso. Liga, clínica tal, atende, agenda, né, um espaço para o usuário transitar. E hoje é o grande desafio, mas essa possibilidade dos profissionais já na academia, na universidade, começar a transitar e aprofundar é um ponto como uma possibilidade muito rica, né? O aluno se inserir, está discutindo questões de gestão, porque hoje o acadêmico da área da saúde, ele está inserido em pontos de gestão do processo de cuidado e fortemente no processo de trabalho. E as redes, gente, tá sinalizando aqui no nosso município a possibilidade da rede se tornar real, na prática concreta da materno-infantil. O que tu tens, assim, o pessoal do mestrado, vocês têm trabalhado a questão da rede cegonha? Eu trago também a questão da residência, né, que eu participei, então, enquanto residente, do grupo condutor da Rede Cegonha, aqui em Santa Maria, que foi muito importante, né, porque participou vários profissionais dos municípios da região e aqui de Santa Maria, e até culminou em discussões para criar a linha de cuidado lá no USM, que a Roselene tem mais conhecimento. E no mestrado também as discussões têm contribuído, né, para auxiliar esses profissionais dentro do serviço, porque a maioria dos mestrandos estão no USM, estão nas unidades básicas de saúde, e também em relação aos projetos de mestrado, né, porque tem que gerar um produto no final do mestrado, então acredito que isso também contribui para essa discussão das redes, acredito que seja isso. E para os profissionais saírem preparados para atuar, né? Pessoal, então nós já tínhamos que já estamos se aproximando, né, do final do programa, mas eu queria antes ouvi-los assim, ó, se nós tivéssemos que delinear algumas sugestões, né, como algo, digamos assim, esse devir, essa utopia que nós estamos construindo, porque precisa ser algo, né, em grupo, coletivo, precisa haver uma mobilização de cada serviço, de cada profissional, dentro dessa proposta de pensar uma organização que dê conta da gente integrar esses nós da rede. Então eu gostaria que em poucas assim palavras, algumas palavras, vocês colocassem que sugestão, como vocês veem essa possibilidade da gente tornar real, de ter uma rede que dê conta da necessidade, da singularidade de cada indivíduo, família, de territórios, dentro das suas necessidades e que esses serviços eles estejam preparados, organizados e resolutivos.
É importante o fortalecimento da atenção básica ou atenção primária. Né? O acesso inicial tem que ser pela atenção primária, né? Para daí depois as especificidades, né, de outros encaminhamentos. Então, essa rede primária é, assim, de suma importância. Penso também que há uma questão primordial, é o fortalecimento dessas redes na questão da conversa, né, entre profissionais, a questão de estudos, né, a questão do empoderamento do usuário também, saber ouvir aquele usuário, explicar onde ele deve ir, para onde ele vai agora, o porquê que ele vai, né, para ele fazer o empoderamento dessa pessoa também, que está precisando de uma atenção, que está precisando de um cuidado, é bem importante. Seria também a questão do vínculo, né? Que começa tudo na atenção primária. Por isso que eu acho que ela teria que ter esse fortalecimento e também capacitar os nossos funcionários, nossos colegas, para que a partir dali possa ter o vínculo com os outros setores para encaminhar os pacientes, porque às vezes é muito complicado tu não ter esse contato direto e indireto que acontece. Então, seria muito importante fortalecer esse vínculo e também, como a colega falou, de mostrar para o paciente para onde que ele tem que passar. Não deixar ele despreparado para ele ir, chegar em outro local e não saber o que ele vai fazer lá. Deixar ele, informar para ele onde ele deve ir. Muito importante. Outra questão também é, independente da rede que ele vai passar, ele tem que voltar para a unidade básica, que é a referência dele, né? Bem importante. Então, às vezes, ele se perde nisso. Ele, por exemplo, se ele precisa de um apoio psicossocial, dessa linha de cuidado, né, psicossocial, às vezes se perde muito isso. Então, a referência é o setor primário, a unidade básica. Eu acredito que em âmbito de saúde materna e infantil também a gente precisa, né, da qualificação, principalmente da atenção básica, do pré-natal, que eu acho primordial, né, para a mulher passar pelos outros pontos da rede, porque a gente visualiza ainda que as mulheres ficam perdidas, não tem muita orientação de qual serviço procurar. Então, acredito que seja esse ponto que as gurias colocaram mesmo, da qualificação da atenção primária em primeiro lugar, para depois nortear, né, a organização dos outros pontos. Eu acho que são 2 pontos importantes, além de tudo que falaram, ter uma escuta qualificada para o usuário. Acho que onde ele estiver, onde ele for acessar a rede, o profissional tem que saber escutar o que o usuário está dizendo para ele. Então, dentro da política de humanização, eu acho que tem que ser resgatado todo o processo, né, de cogestão, de escuta qualificada, que muitas vezes a gente não escuta o usuário. E trabalhar com a comunidade, né? A comunidade tem que estar sabendo o que está ocorrendo naquele território. E o segundo ponto é a análise situacional. A gente tem que saber onde estamos para avançar no que queremos. Então, sem análise situacional da rede cegonha, quantas mulheres, né, estão gestantes de Santa Maria, né, construir isso para a gente ter, claro que a gente tem parâmetros, né, via população, então saber se a gente está realmente identificando precocemente no pré-natal, captando as mulheres para ter uma saúde qualificada dentro da linha de cuidado, né, materno-infantil. Então, essas 2 coisas eu acho, análise situacional daí de todas as linhas de cuidado que a gente tem potência e fazer uma escuta qualificada e entender o financiamento. Porque não adianta a gente sonhar com a proposta da linha de cuidado, como ela falou, se a gente não tem todos os pontos. Bom, Santa Maria precisa ter os 8 pontos de rede da materno, ou 7 pontos da saúde mental, não sei, tem que estudar isso. Por isso que a gente faz as reuniões para potencializar, né? Certo. Eu concordo com tudo que as colegas colocaram, né? E eu acho que também tem algo muito importante, assim, que os nossos gestores têm que dar possibilidade de trabalho à equipe profissional, né? Porque os profissionais precisam ter disponibilidade de dar ao usuário, de auxiliar o usuário conforme as políticas públicas, o que o município tem de melhor, né? Então, isso tem que se potencializar muito e nós estamos ainda engatinhando com isso na nossa cidade, né, e região.
E sempre também a importância dos profissionais de saúde que já estão lá de ponta atuando, ter o link com a academia, né? Essa troca é muito importante. Então, pessoal, saiu uma riqueza de pontos extremamente importante, né? De destacar um tema que é complexo, né? Falar em rede é conectividade, é integração, é as pessoas conversarem, se comunicarem, né? Estarem também com uma organização operacional importante. Aí entra a gestão no sentido de ter uma logística operacional que mantenha, via informatização da rede, essa conexão para que o usuário tenha essa porta de entrada, esse acesso garantido e que vai reverter na qualidade de vida, né? Que é um dos princípios desafiador do Sistema Único de Saúde, que é atender o cidadão na sua integralidade. E essa integralidade depende de uma organização de um serviço e de profissionais preparados para dar conta de todas essas necessidades que são individuais, que são de família e que são de territórios, aonde ele está inserido. E a universidade, a formação, tem um papel fundamental, né? Nesse processo de mudança, potencializar pesquisas que deem acesso a novas tecnologias, a diálogos com outros saberes, que precisa realmente se fortalecer para a gente dar conta das nossas redes de atenção de qualidade em Santa Maria e na região, na nossa região centro do estado do Rio Grande do Sul. A gente tem que fazer mais um destaque que existe os protocolos de cuidado. Então, a apropriação dos protocolos e a decisão de Santa Maria de seguir aquele protocolo ou outro, né? Então, isso também tem que estar muito forte e a planificação vem com os protocolos, né? Então, eles são realizados, eles estão sendo seguidos e tem o telesaúde, né? Então, que também é uma outra forma, que é uma plataforma EAD, né? Educação à distância, com acesso. A gente tem o telesaúde para o 0800, que o profissional liga, vocês tiveram na planificação algumas orientações disso, né? Que tem a rede de Porto Alegre, né? Pela URGS, que também está qualificando o profissional para, na dúvida, o usuário está ali na frente, não vou encaminhar ao endócrino, vamos supor, uma diabetes, liga, está com dúvida, vai ligar na hora ali. Então, isso, a gente está tendo, o Estado, os municípios estão tendo um empoderamento maior, mas ainda falta muita qualificação. Então, nós estamos agora encerrando mais uma edição do Saúde em Foco com uma temática, né, muito rica, e eu agradeço, então, a participação de todas vocês aqui nesse momento, né. Obrigada.